Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento, gente. E hoje, de um assunto que eu sou apaixonada, que é história de empreendedorismo. Então, calma aí que daqui a pouquinho você vai conhecer quem são os meus convidados de hoje. E para pensar o seguinte, eu ouço muitos empresários falam assim, eu estou empreendendo há 2 anos, há 4 anos, nossa, como é difícil empreender. E a história que vocês vão ouvir aqui hoje é uma empresa que tem 44 anos de mercado. Será que tem tradição? Será que tem história? A gente vai conhecer um pouco mais da história da empresa dos meus convidados. E a você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma e eu sempre tenho toda uma introdução aqui para fazer para vocês. E eu digo que eu sou filha, sou esposa do Renato, a mãe da Serena, sou empresária, sou mentora, treinadora comportamental e apresentadora de podcast Brasil, porque eu descobri que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. E uma das coisas que eu sou apaixonada é realmente entrevistar pessoas, me inspirar com a história delas. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, já se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário e também as suas perguntas, que nós vamos respondendo todas elas. Tudo bem? Então agora vem aqui comigo, vamos falar de tradição, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar, gente, de sucessão familiar. Uma empresa com 44 anos de história, com 3 gerações. Tem noção disso? Consegue imaginar como seria a sua empresa com 44 anos, passando por 3 gerações? Então a gente vai receber hoje os nossos convidados aqui, Eduardo e Rafael, da empresa Jomafer. Produção, cadê a apresentação dos meus convidados na tela? Primeiramente, bem-vindos. Obrigado. Vamos lá. Temos aqui Eduardo. Como soletra aí o seu sobrenome? Espadaro. Espadaro. Eduardo Espadaro, empresário. E aqui o Eduardo trouxe um pouquinho da história, né, da Jomafer, que foi fundada em 1978. Não foi você que fundou, né, Eduardo? Não. Quem foi que fundou? Foi o nosso avô. Ele fundou a empresa junto com um sócio na época, né? E era uma empresa simples, que só cortava a chapa na guilhotina, né? Corte simples. E depois foi se crescendo, evoluindo, mudando, agregando mais serviços. Bacana. Então, olha lá, gente. Então, a Jomafer iniciou suas atividades apenas com corte de chapas metálicas. Ao longo dos anos, foi evoluindo e implementando tecnologia em seus processos constantemente. Hoje, é uma empresa especializada nas soluções de corte a laser, dobra, CNC, caldeiraria. Ou seja, uma indústria, que daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais dessa indústria, atendendo projetos especiais com requisitos técnicos de acordo com as necessidades do cliente em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar participando com vocês. É sempre muito bom. Muito bom. E o nosso próximo convidado aqui, na tela, produção. Rafael Espadaro. Isso. Espadaro. É empresário formado em tecnólogo de produção industrial,
sempre se especializou na parte técnica da área da indústria, trabalhando com desenhos técnicos, projetos, promoção de máquinas, é isso? Isso. Depois começou o desafio de gestão de pessoas, fez cursos e formou uma equipe de 70 colaboradores. Como líder, enraizou minha cultura em minha empresa. Bem-vindo, Rafael. Bom dia, Muito bom. Gente, e aí? Eu quero saber, assim, a gente fala de empreendedorismo e muitas vezes eu conheço a empresa de vocês, eu vejo, cara, a primeira vez que eu falava, cara, que incrível, um prédio próprio, uma estrutura fantástica. E quando a gente olha tudo isso, eu falo que é palco, né? Agora vamos falar um pouquinho dos bastidores. Lá atrás, em 1978, como nasceu tudo isso? Como que nasceu esse sonho do avô? Como que o pai de vocês entrou dentro do processo? Como que vocês entraram nesse processo e se apaixonaram pelo negócio da empresa também, da empresa familiar? Porque eu vejo muito acontecer em empresas familiares de, às vezes, os filhos não quererem continuar o legado dos pais. E tá tudo bem também, né? Então, são escolhas e tudo mais. Conta um pouquinho, vocês dois aí, do ponto de vista de vocês, como que foi essa jornada desde a fundação. E eu também gostaria de saber se vocês se lembram a primeira vez que vocês pisaram lá. Bora lá. Um de cada vez, né? Eu sou mais antigo, então eu começo, depois eu... o irmão mais velho e o irmão mais novo. Continuo. Bom, aí depois disso, né, que meu avô fundou a empresa, depois de poucos anos, o sócio dele quis sair, e aí foi onde meu pai entrou na sociedade com o nosso avô, né, e ficaram um tempo no corte e dobra de chapas metálicas, atendendo a indústria de máquinas e outros segmentos. E em mais ou menos 90, eu já ia lá com meu pai, né, na empresa, acho que desde os 11, 12 anos, de sábado, né? É assim que começa, o golpe, né? Aí de sábado eu ia lá, às vezes ficava empinando pipa, não trabalhava, né? Mas ele me dava um dinheirinho. Então isso já foi, né, um start. E com 14 anos eu já fui estudar à noite e fui trabalhar lá em Integral. E aí a gente passou uns anos, começamos a modernizar o processo de corte para entregar a peça mais pronta para o cliente. Então nós começamos com a puncionadeira, que é a parte de estamparia, né? E depois o jato d'água, que é o corte em diversos tipos de materiais, com altas espessuras. E por último, a gente ingressou no laser, né? E isso foi comecinho de 2000, acho que 2003, né? 2000, né? Primeira máquina laser. E hoje o laser é o nosso carro-chefe. Foi o último processo que a gente de corte que a gente agregou e acabou sendo o carro-chefe hoje, então, né? só pra galera que tá ouvindo entender, então, hoje a indústria de vocês faz cortes de chapas, né? E essas chapas geralmente são utilizadas onde, né? Porque acho que fica mais fácil as pessoas entenderem o que vocês fazem. Tá. Tudo que vai estrutura metálica, tudo que você vê, um ferro, uma chapa, um inox, um alumínio, a gente consegue produzir lá. Então, na indústria de máquinas, né, e equipamentos em geral, desde a carenagem da máquina, o chassi, suportes de algum motor, algumas coisas desse tipo, parte de telefonia, gabinetes, parte de comunicação visual também, às vezes a estrutura ou às vezes o logo da empresa cortado numa chapa laser, com iluminação atrás, tudo. Isso dá a possibilidade de a gente fazer assim, um leque muito, muito amplo, né? Por isso que aqui na apresentação tá cortes especiais, que vai se adaptar sempre à necessidade do cliente. Sempre à necessidade do cliente. Tá, e aí vamos lá, Eduardo, voltando no tempo, lá no túnel do tempo. Eduardo, 14 anos, começou a trabalhar fazendo o que na empresa ali? Na época, meu pai tinha uma secretária e eu ficava meio que de office boy dela, assim. Não saindo pra rua, mas fazendo coisas de administrativo simples, né? Começou coisas simples e tal. E depois você vai pegando até hoje.
Hoje eu cuido da parte financeira lá da empresa, né? E o Rafael da parte mais de fábrica, compras. Mas aquele começo no mais simples, né? No básico do básico. E aí vai crescendo. E você, Rafael, quando foi a primeira vez que você pisou na empresa? Você consegue se lembrar? Sim. Como que foi esse processo? Sim. Eu vim uma década depois, né? Nós temos uma diferença de idade. 10 anos? 11 anos. E eu cheguei no ano de 2000, onde já veio essa automação essa tecnologia entrando. E foi nesse momento que eu entrei. Foi uma oportunidade. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13. 13 anos. E aí acabou adquirindo a tecnologia, e aí aquela coisa, aí o nosso pai falou, tá chegando uma máquina, programação, desenho, e aí eu cheguei lá, comecei a participar da operação, eu estudava ainda, né? E aí acabei começando a participar já dessa parte técnica, né? Então, desde lá eu comecei a trabalhar sério já. Ao invés de jogar videogame, tava programando máquina. E aí já comecei nessa parte técnica, né? Que já veio a implantação da tecnologia na Jomafer, que foi a primeira máquina de corte que agregou valor na peça, né? E complementando o Eduardo, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente fabrica a carenagem do micro-ondas. A carenagem é a estrutura? A estrutura, uma peça de geladeira, para ficar mais próximo, né? Então, a máquina que fabrica o biscoito, a gente fabrica uma estrutura da máquina. Uma vez vocês falaram daquele do raio-x do aeroporto, acho que é aquela estrutura, né? A Sim. máquina do raio-x Da que máquina passa a mala. Isso. Então, para as pessoas chegarem mais próximas, né? Então do que nós a produzimos. Geomafer faz aquilo. Então, talvez você já tenha tido contato com muita coisa que a Geomafer fez. E agora a pessoa vai abrir o radar. Será que a Geomafer fez isso? E depois disso a gente veio crescendo bastante nessa parte, né? Dessa parte técnica, tecnológica. E quando vocês... eu me lembro que vocês foram um dos pioneiros a trazer essas máquinas para o Brasil, né? Fala um pouquinho, acho que é bem legal. As pessoas que estão ouvindo, de ver o quanto vocês são inovadores, de sempre se importar com essa tecnologia, com a qualidade, né? A gente sempre tinha as novidades chegando, aí a gente sempre tentava adquirir as máquinas, né? Então, trouxemos uma primeira máquina dobradeira da marca lá Gasparini para o Brasil, 95. Trouxemos um jato d'água, que era um corte a água, novidade. Trouxemos algumas novidades do mercado, né? Em parceria com os parceiros fornecedores, né? Então, a gente tinha bastante intenção de trazer as novidades para sair na frente, para trazer a solução para o cliente e para inovar a Jomafer, assim, como um todo, né? Sim, porque eu falo um pouco, gente, porque eu conheço, né, a Geomafer, eu faço a mentoria empresarial para eles, e tem coisas que eu vou falar aqui para eles realmente trazerem para vocês. E eu vejo, assim, até hoje, né, vocês têm essa preocupação com o investimento em bons equipamentos, para manter a qualidade, e hoje vocês têm clientes que estão fiéis há muito tempo. Fala um pouquinho desses clientes que são fiéis a você e que estão há muitos anos com vocês. Bom, a gente tenta sempre fidelizar nossos clientes, trazendo muita qualidade e confiabilidade para eles, né? Então a gente tenta, hoje todo mundo quer um bom custo e uma boa qualidade, né? Então a gente sempre privou a qualidade. Lá atrás a gente veio sempre trabalhando desde 1998, buscamos a ISO 9000 já. Então a gente enraizou essa cultura na Jomafer. De qualidade. De qualidade, já nos colaboradores. Então a cultura da qualidade é enraizada em cada um. Então a qualidade é feita em cada um dos colaboradores. Isso já nos ajuda a iniciar o processo já com uma qualidade. Sim. Então, o produto final
já vem com uma qualidade muito boa. Porque cada um sabe a importância do seu papel dentro do processo, né? Que não tem como cada colaborador fazer de um jeito, do jeito que acha que é certo, porque isso impacta no que o cliente recebe lá na frente. Com certeza. Trabalhamos muito na melhoria contínua, investimos sempre na parte do RH motivacional para trazer o resultado final, na eficiência. Então, eu acho que isso a gente vem trabalhando, isso não se cria do dia para a noite. São 44 anos, né, gente? Isso aí é uma sociedade, a gente trabalha com pessoas hoje. Sim. Isso aí é uma coisa que se contamina, pro bem ou pro mal. Sim. Então, a gente tem que... é um trabalho de formiguinha. Então, a gente tem tranquilidade, tem uma boa qualificação de mão de obra, porque a união faz a força. Sim. Então, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a gente tem essa vantagem. Por mais que as pessoas falam da indústria 4.0, de tecnologia, sempre haverá pessoas por trás de tudo isso, porque a máquina também ainda não liga, né, sozinha, não pensa sozinha, né? Sempre precisam de pessoas estratégicas e pessoas chaves para fazer tudo isso acontecer, né? Com certeza. Sim. E aí, vocês entrando lá entre 13 e 14 anos, meio que já era arquitetado do seu pai, né? Ele pensa, com 13 anos já vai trabalhar. Quais foram, assim, os desafios que vocês viram o mercado passar e o que inspirou o seu pai a continuar? O que vocês falam assim, cara, meu pai era incrível nisso? Fala um pouquinho dessa jornada do pai de vocês, o que vocês se inspiravam em ver ele fazendo? Bom, o maior desafio para nós, né, no perfil de indústria que a gente tem, que é um prestador de serviço, a gente fornece a matéria-prima, porém nós não temos produto próprio, então sempre o produto é do cliente. E há várias empresas, né, desse mesmo segmento. Então o maior desafio nosso é estar sempre saindo na frente, com máquinas mais potentes, mais rápidas, para sempre conseguir uma competitividade nesse mercado. Então assim, não para, né? Você comprou uma máquina hoje, ela chegou, depois de um ano troca outra, depois de mais um ano troca outra. Então investimentos contínuos na indústria, né? E a outra pergunta foi? O que você olhava o seu pai fazendo e falava assim, cara, que incrível isso, sabe? Que inspirava vocês. Algumas habilidades que ele tinha como empreendedor que vocês trazem até hoje com vocês. Tá. Acho que mais chamava atenção, assim, que foi o legado que ficou pra gente, né? Sempre trabalhar da forma correta, né? Nunca querer ganhar vantagem em cima dos clientes ou de algum fornecedor. E sempre pagar os impostos, tentar, né, pagar os impostos sempre em dia, as contas estar sempre em dia. Análise dos números, né, foi uma coisa também que a gente ficou para nós, né, como herança, isso daí. Acho que é isso. Bacana. E para você, Rafael? Acho que ele era um cara muito visionário, assim. Tinha uma visão muito boa do futuro. Era um cara muito pé no chão. Sem sonhar muito, sabe? Muito consciente nas decisões. Então acho que ele solidificou o negócio e teve uma estabilidade ao longo da trajetória da empresa. Então acho que isso é uma coisa que trouxe pra gente um ensinamento. Não é aquela coisa que tá bom, Montanha tá ruim, russa, né? tá bom, tá ruim. Tá bom. Então, ele sempre manteve uma estabilidade, mostrou pra gente como é que funciona. Então, eu acho que isso nos trouxe um ensinamento. Bacana. de uma sucessão estável, sabe? Então, acho que a gente aprendeu bastante coisa sobre isso. Que bacana. E quando a gente fala, né, de empresas familiares, a gente entende que não é fácil, né? Porque lá dentro da empresa são sócios, fora são irmãos. Como que vocês lidam com isso? Como que separa esses papéis? Aqui dentro nós somos sócios, lá fora nós somos irmãos. Como que funciona? É natural, não é? Teve um processo de adaptação para isso? Isso foi também passado pra gente, pelo nosso pai, porque ele falava, vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Se vocês não quiserem
comer churrasco no domingo, não tem problema. Mas aqui é lugar de ganhar dinheiro. Então vocês têm que se entender, né? Dessa forma. E isso foi, acho que, talvez meio natural, né? Por causa dessa questão que ele já tinha colocado, né? E ele tinha sempre frisou isso muito. E aí a gente ficou com isso, acho que na cabeça, né? Tipo, que tem que... O Separar negócio tem as que coisas, andar, né? né? Porque você começa naquelas brigas, a empresa para. Não anda nada. Então... E o clima, né? Eu falo que a equipe Clima. percebe, o ambiente fica pesado, né? Então a gente procura sempre estar conversando, né? E colocando as nossas opiniões. E sempre tem chegado num consenso. E o consenso é o que é melhor para a empresa, né? Exatamente. Não é o que é melhor para mim nem para ele, é o que é melhor para a empresa. Bacana. Complementando, hoje temos uma ótima relação de irmãos e de sócios, muito diálogo, tomamos decisões conscientes, como fomos ensinados, né? Tentamos levar esse ensinamento para a vida. Estamos aprendendo ainda algumas coisas, né? Porque ainda estamos em fase de sucessão ainda, né? No caso. Mas Tem quanto tempo que vocês assumiram a empresa? Quase 2 anos, Quase né? 2 anos. Então, mudamos muita coisa, muitos movimentos nesses 2 anos, momento atual, mas acho que a gente, tipo, sincronizou legal. Eu tenho qualidades que o Eduardo não tem, ele tem qualidades que eu não tenho. São complementares, a gente né? se complementa, a gente, tipo, conversa. Então, acho que tá bem legal assim. A gente tem que manter assim para poder manter a qualidade da operação. E nós somos a energia da empresa. Sim. Nós levamos a empresa Então, eu acho que é super importante, né? Que bacana. E teve algum momento da fase da vida de vocês que você falou assim, eu quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar com indústria? Passou por esse processo? Sempre tem, né, gente? Fala assim, será que eu quero isso mesmo? A indústria é um pouquinho por essa questão, né, de você sempre tem que estar se atualizando, se mexendo. Às vezes dá aquela, né? Mas é uma coisa que a gente gosta, né? Então eu acho que não teve ainda. Claro que eu penso em me aposentar um dia, mas mais pra frente. Mas na fase ali da adolescência, sabe? Na fase eu falo do pique revolt, na fase dos 20 anos, a gente fala, quer saber disso não? Passou isso? Não, pra mim não. Eu sempre quis Pra mim estar lá. também não. Que bacana, que bacana. E é importante a gente frisar aqui também que a empresa já está praticamente na 4ª geração, né? Fala um pouquinho, Eduardo. Hoje meu filho já trabalha lá, né? Me ajuda na parte do financeiro, contas a pagar e receber. E tem outro filho que tá com 16, logo. Já tá atrasado, vocês entraram com 13, 14. Então, na época, a gente com 13, 14, agora tem que esperar terminar o colegial, aquelas coisas. Mas, e o Rafael também tá com um pequeno aí também, que vai ser as gerações do futuro, começa né? a levar os sábados, empino pipa, assim começa, entendeu? Que bacana, gente. E fala um pouquinho do futuro, Jomafer, né? Os investimentos, o que vocês estão preparando aí para o mercado, o que vocês estão trazendo de novidades? Com esse novo momento, estamos com vários projetos novos, estamos com novidades, temos produtos próprios lançando aí, estamos com uma estratégia comercial bem legal para 2023, maquinários novos, novo nicho de mercado. Então estamos com uma cara nova da Jomafer aí para trazer novos negócios. Fala um pouquinho desse novo maquinário, que tipo de mercado você vai atender, quais são as novas possibilidades aí de que as pessoas que estão ouvindo falam assim, poxa, olha, não tinha parado para pensar nisso e pode contatar a Jomafer para conhecer um pouco mais. A gente está adquirindo um maquinário novo de corte a laser. O laser hoje está evoluindo muito rápido. Essa tecnologia vem evoluindo muito rápido. Então está cortando chapas muito grossas. Então a gente está adquirindo um maquinário mais potente.
de 12 kW, que Aquela, não tô entendendo nada. 12 kW é velocidade? É o quê? uma Potência. potência de 12 kW, que vai cortar até 40 milímetros de espessura, Então ela corta mais grosso e mais rápido. mais grosso e mais rápido. Tá. A gente hoje a gente corta até 20 milímetros, então vai dobrar a capacidade de espessura. E é uma novidade do mercado. Na China já está cortando até 100 milímetros. Não tem no Brasil ainda, mas a tecnologia de ano em ano cresce muito rápido. Então a gente está trazendo essa novidade para a feira da ExpoMAF agora. Então logo menos já estará a Jomafer já operando. Que bacana. Estaremos também lançando uma novidade na feira, nosso produto próprio, que a gente vai estar lançando agora, nosso primeiro produto próprio, que é uma máquina da Jomafer própria, bem legal também, novidade. E vai estar aumentando os nichos de mercado de outros metais, que é o aço inox, o alumínio, e vai estar aumentando essa gama aí e vai tentar bater o oxicorte, o plasma, que é um processo que exige mais acabamento, tem menos tolerância, então a gente vai tentar atacar um outro nicho de mercado aí novo que a Jomafer não tem ainda e vai tentar dar mais qualidade para o produto do Que cliente. bacana. Qualidade e velocidade. Qualidade né? e velocidade. E fala um pouquinho assim, pra galera que tá ouvindo a gente, talvez são filhos que trabalham na empresa dos pais, ou são os donos da empresa que querem que os filhos estejam lá. Que dica vocês poderiam dar para essas pessoas sobre como construir uma empresa com tantos anos de tradição? Quais são os pilares essenciais para isso acontecer? Eu acho que o principal é o profissionalismo, né? Você tá ali desempenhando a sua função, independente de você estar chateado com um parente que né, possa trabalhar com você. Então, acho que o profissionalismo é o essencial, né? Respeito, sempre estar conversando, o diálogo. Salas separadas. Salas separadas. Se puder, né? Mas acho que é basicamente isso. Que bacana, que bacana. Então, Eduardo falou, gente, profissionalismo. E isso, no ambiente familiar, é fundamental. Porque, assim, eu já atendi várias empresas, né? E, cara, tem coisa pior das pessoas ficarem discutindo, tipo, na frente, como se fosse normal. Sim. E isso traz uma energia ruim pro colaborador, porque acaba perdendo o respeito por aqueles donos. Sim. Né? Então, acaba expondo também coisas que são desnecessárias. Então, a mentalidade cara, na empresa é para fazer dinheiro. Né? O que a gente tiver que discutir, a gente discute lá fora. Mas aqui é fazer dinheiro. E eu tenho mais uma dica. Diga. Entender se a pessoa realmente quer. Porque às vezes ela pode perder um tempão ali, tentando investir ali um tempo, tentando forçar ali a pessoa, E ninguém tá feliz. tentando fazer uma vontade Sim. própria que a outra pessoa fique, mas a pessoa não quer. Não quer. Às vezes a pessoa quer seguir outro caminho. Sim, Então também tem essa vontade. sim. O que dois não quer, não tem jeito, né? Verdade. E olha só que legal, né, gente? Imaginem a situação do pai quer muito que o filho fique na empresa, só que o filho não quer ficar. E aí o pai se frustra porque ele coloca expectativas No filho. no filho. E o filho se frustra porque ele não quer aquilo, ele quer fazer outra coisa da vida dele. O quão importante também é o diálogo, é a comunicação, é o estar bem, né? Entender, gente, que a relação familiar sempre vai ser o pai e o filho, sempre vão ser irmãos. Porque Isso não muda, né? porque Não. hoje tem tantas profissões, né, diferentes, Sim. né? Tantas profissões novas, né? Então a gente talvez tenha que entender, né, o que Sim. cada um realmente queira. Sim. E o quão também, né? Quando a gente começa a analisar, começar a perceber que muitas vezes, quando uma pessoa é forçada a ficar na empresa familiar, a empresa perde. Porque talvez o pai ali, no caso, poderia contratar um profissional que daria muito mais resultados do que estar forçando talvez aquele filho ficar naquela função. Sim. Que faz um trabalho mediano porque ele não gosta daquilo que ele faz. Né? Então, é ter paixão pelo que faz. Isso em tudo que a gente faz, né? Então, isso é pro dono da empresa, isso é pro filho do dono, que um dia vai ser o dono da empresa. E uma coisa bem importante que eu sempre digo
o quanto também esses pais que estão trabalhando os filhos dentro da empresa já precisa preparar para essa sucessão. Já precisa deixar esse filho assumir a identidade de dono Sim. dentro desse processo. Porque muitas vezes o pai é tão centralizador que ele não consegue preparar esses filhos para começar a tomar decisões. Mais ou menos ele começa a sair de cena com os filhos ali tocando o negócio, Sim. né? Então, Foi o que aconteceu, né? com vocês. Foi. Sim. Então, aos poucos, vocês foram assumindo, tomando a frente. Isso. Que bacana. É, porque a gente vê alguns exemplos de amigos e tal, que o pai é centralizador, o filho não entende do negócio. A gente fala, puxa, o dia que o pai dele faltar, ele quebra a empresa em 6 meses, porque Não entende os bastidores, né? não tem isso. Para você aprender, nossa, são anos, né? Essa preparação, ela tem que ser feita ao longo dos anos, não é de uma hora para outra, não é um curso que você vai fazer. Os cursos ajudam, né? Mas é a experiência que A conta, né? experiência do dia a dia, eu acho que é o que conta. Porque o maior mentor é o fundador da empresa, né? Imagina você entender a mentalidade daquele cara que fundou a empresa, como ele faz as coisas acontecerem, respirar o que ele respira ali todos os dias, né? E para vocês foi bem bacana, porque cada um assumiu uma área da empresa. E isso foi natural ou foi direcionado? Como foi? Para mim foi natural, assim, eu estudei ciências contábeis, né, na faculdade, e aí eu caí já mais para essa parte do financeiro, administrativa, contábil, dos números. né? E E pra o você, Rafael Rafael? também estudou. Eu também, eu caí já mais pro desenho e eu acabei ficando lá dessa parte mais técnica. Que bacana. E quando vocês apresentam hoje a Geomafer no mercado, quais são os principais diferenciais que vocês têm, além da qualidade? Bom, confiabilidade no produto, né? Hoje a gente tem um índice de não conformidade baixíssimo, então isso para o cliente é muito bom, porque ele sabe que ele vai receber a peça dele conforme ele pediu, né? Pontualidade também, né? Nós temos lá um PCP muito ativo, que não deixa os pedidos atrasarem. Então, acho que além da qualidade, esses 2 pontos são os que os clientes mais necessitam e os principais. Bacana. Para você, Rafael? Complementando, responsabilidade. Se a gente tem alguma não conformidade, algum erro da nossa parte, a gente se responsabiliza por isso. E parceria, né? A gente sempre vai ser parceiro do nosso cliente numa entrega, numa negociação. Que bacana. E hoje vocês conseguem, assim, de cabeça, vou fazer perguntas difíceis, hein, gente? Pode fazer. De cabeça, lembrar do cliente mais antigo que vocês têm? Há quantos anos ele está com você? Temos alguns, né? Temos. A Geomafer tem a característica de fidelizar bem o cliente, então tem alguns clientes que estão com a gente aí há muitos anos. 40 anos? 30 anos? Quanto tempo? Há pelo menos uns 25, 30 anos, tem alguns clientes que que ainda estão conosco. É história, hein, gente? É história. É história. E hoje, para uma pessoa que está começando a empreender, né, que está começando, seja na área da indústria, do varejo, do serviço, o que vocês falariam para essa pessoa? Para quem está começando, é bom ter um bom planejamento. E o que na minha visão, né? A pessoa ela não é boa em todas as áreas. Então, ela precisa de profissionais especializados em cada área para poder solucionar os problemas, né? Os problemas, os desafios. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu. Então, eu não sou bom nessa parte, então deixa eu contratar uma pessoa que
faça isso com excelência. Então isso acho que é uma dica muito... De ouro, né, gente? Porque às vezes o empreendedor, ele quer ser bom em tudo. Não Ele é. quer aí ele acaba virando um empreendedor pato, sabe como é? Aquele que nem anda direito, nem nada direito, nem voa direito. É isso aí. Eu assisti uma série que tinha no History, não sei se ainda passa, chamada O Sócio. Ah, eu adorava. Eu adorava. Então ali ele passa muito essa visão, né? Por exemplo, ele entra de sócio num restaurante e O ele Marcos não sabe... Lemones, né? Isso. O apresentador. Ele não sabe nada de comida, de pratos, nada. Só que ele pega o melhor chefe daquela região e contrata para ele fazer o cardápio. Sim. Então é isso, né? Eu não sei essa parte muito bem. Opa, deixa eu chamar quem tem. Investir, né? Investe se você tem um investimento. Sim. A própria mentoria que a gente faz, né? É para isso, né? Sim. E aí depois você vai colher os frutos lá na frente. Sim, e é bem legal que você trouxe, né? Porque o Marcos Lemones, ele tem um conceito que eu uso muito dentro das minhas mentorias. Cara, não tem como ter resultado sem ter boas pessoas, bons processos. E muitas vezes, para ter boas pessoas, vai ter que contratar essas pessoas. E o outro pilar é desenvolver as pessoas que estão dentro do negócio, porque muitas vezes também o empresário fica reclamando que a equipe não é boa. Aí você pergunta, quantos treinamentos você deu para tua equipe? Nenhum. Sabe? E os processos, né? Porque aqui as coisas não saem do jeito que eu quero. Então... Cadê os apontamentos? Cadê os sistemas? Cadê isso? Cadê aquilo? Então, é dar realmente condições para que a empresa possa prosperar, né? Então, você que está ouvindo, que está começando a sua empresa, ou que já começou a sua empresa, está meio descambado aí, o que você tem que olhar? Pessoas. Eu tenho as pessoas certas? As pessoas são competentes para fazer o que elas fazem aqui dentro da minha empresa? Porque muitas vezes na empresa familiar, já vi várias vezes isso acontecer, as pessoas começam a contratar o primo, o amigo ali. E aí começa aquelas contratações informais, porque é mais barato. Gente, mais barato entre aspas. Por quê? Porque sai caro pra caramba ter pessoas desqualificadas. E tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz o seguinte: nunca contrate quem você não pode demitir. E aí a pessoa não consegue demitir o amigo. Pô, o amigo tem filho, tem isso. E aí fica, gente, prejudicando a empresa. O quanto a gente tem que ter a mentalidade de CNPJ. Eu falo que CNPJ não tem emoção. É profissional, né? É profissional, gente. Quem tem emoção é o CPF. Então, o meu CPF tem emoção, vai ter empatia, que a pessoa tem família, tem isso e aquilo. Mas na minha empresa, eu tenho que pensar racionalmente o que é o melhor para a empresa. Porque se for bom para a empresa, vai ser bom para todo mundo, né? Então, quando o Eduardo fala, a gente tem que investir em pessoas, contratar boas pessoas. Ah, mas contratar uma boa pessoa é caro. Caro é não ter uma boa pessoa na tua empresa. Né? Contratar uma mentoria é caro. Caro é não ter uma mentoria para expandir a tua mente empresarial, para fazer você olhar para outros horizontes, para fazer você olhar para os detalhes. Eu falo muitas vezes que a mentoria, ela não vem trazer coisas novas, não. Ela vem fazer o dono olhar para o detalhe para que ele possa crescer e amadurecer o negócio dele. Sim. E muitas vezes a solução está dentro da empresa. Já existe lá dentro, né? Dentro desse processo da mentoria que nós estamos fazendo, o que vocês perceberam que já estava lá dentro que vocês não estavam olhando? Então, só complementando o que você falou, quando a gente está ali na operação, né, você fica com uma visão muito limitada. Quando você abre por uma visão, uma mentoria que vai olhar a sua empresa de fora, assim, de longe, de forma estratégica, e olhar todos os pontos e juntar tudo isso, eu acho que aí é que o resultado acontece. Sim. E quais foram os pontos que vocês perceberam depois da mentoria? Quais foram esses pontos que se juntaram ali, que fizeram muita diferença para vocês? Bom, uma foi a questão de pessoas, né? De ter as pessoas certas e engajadas, né? A questão cultural da empresa também, né? E as informações, ter todas as informações informatizadas, né? Não espalhadas, uma né? planilha aqui, um papel ali. Ter tudo concentrado. Indicadores. Indicadores
e olhar para esses indicadores, né? Ver os resultados, ver para que lado que você está indo, para a tomada de decisão ficar mais fácil. Né? Sim, porque eu sempre falo, gente, os números não mentem. As empresas que não têm números estão atirando no escuro e muitas estão lidando com a sorte. Quando a gente começa a levantar esses indicadores, ok, vamos ver venda, faturamento, lucratividade, venda por departamento, lucratividade por departamento, pô, despesa tá alta aqui, despesa tá alta ali, o que a gente faz, qual que é o caminho? Os números é o Waze da empresa, é o direcionamento, para que lado eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Qual a melhor decisão que eu tomo nesse momento? E muitas vezes o empresário não consegue tomar decisões porque ele não tem segurança pelos números dele. Com os números já não é fácil, né? Tomar decisão. Sem os números ainda, gente, a pessoa nem dorme, né? Não dá para você pelo... Eu acho. Eu acho, mas a maioria ainda continua nesse tipo de gestão toca-toca, né? Eu acho que dá. E aí a empresa Kinder Ovo. Surpresa. Surpresa! E para você, Rafael, qual a dica você dá para esses empresários para que eles possam construir um negócio sólido? E o que a mentoria está trazendo de visão estratégica para você como empresário? Complementando o que o Eduardo falou, prestar um bom serviço, um bom atendimento com boas pessoas, investir na gestão de pessoas porque eles trazem o resultado, isso vai fluir naturalmente. Então, trabalhar o RH, né? Sim. Então, porque às vezes a gente esquece do RH, então aí o resultado se deteriora, né? Sim. Então, e o que eu vi ali, o que mais me surpreendeu na nossa mentoria foi a parte estratégica, a parte financeira e comercial, que mais se modificou, se movimentou ali para mim. A parte comercial é muito importante, é o coração da empresa. Se não tem venda, não tem nada. Não tem renda, eu falo venda é igual a renda, né? Eu acho que o departamento comercial numa empresa é muito, muito importante e esse departamento hoje em dia, ele sempre necessita de reciclagens. Porque o mercado muda, né? Eu sempre falo, gente, o que dava certo há um ano atrás, não dá mais certo agora. Sim. Então, a inovação do comercial, a mentalidade das pessoas que estão dentro do comercial, o quanto elas têm que estar antenadas, o que está acontecendo no mercado, qual o futuro desse mercado, quais são as novas necessidades do meu cliente. Existe 2 tipos de comercial, né, de departamento comercial. Aquele comercial tirador de pedido e aquele comercial consultivo. Sim. E cada vez mais o mercado pede por um comercial consultivo. Com certeza. Aquele que está para o cliente, aquele que está estudando os números do cliente, aquele que está mostrando para o cliente que ele é diferente. E trabalhar essas pessoas, achar a modalidade atual do comercial, essa parte do marketing da internet, como é que se trabalha isso. Então, essa parte de mudança positiva, né? Nossa, achei muito importante esse movimento que vai ser positivo para a gente alavancar como empresa, né? Pro resto, né? Porque o comercial vai alavancar o resto, né? Sim. As pessoas como pessoas, enfim, né? Como profissionais, foi o que mais impactou. A implantação do software de RH. Então, vem um conjunto, né? Sim. Então, o comercial não é nada sem o suporte. Sim. Ele vende uma coisa, o que o suporte vai fazer? Eu vou vender uma caneca? Quem vai fazer essa caneca? Então, temos que produzir uma caneca de qualidade. Sim. Então, eu acho que a gente movimentou aí bastante coisa aí na mentoria que eu achei muito importante, que, como o Eduardo falou, a gente fica num mundo limitado, né? A gente fica lá dentro e fica só focando no dia a dia e a gente se limita a visões mais amplas de possibilidades de negócio, né? Sim. E pegando o gancho, Rafael, o que você falou, dessa questão, né, dos departamentos se complementarem, eu sempre trago uma analogia como uma engrenagem.
Então, para uma engrenagem girar, todos aqueles dentinhos precisam estar muito bem alinhados, porque se eu tenho um dente quebrado, ela já não gira da forma que deveria girar, ou até mesmo trava esse processo. Então, o departamento, gente, o RH, ele é um departamento fundamental, é a porta de entrada. E muitas vezes as empresas não têm um RH estratégico, eles têm um departamento pessoal ali, né, que faz a folha de pagamento e chama de RH. E só. E só. Assim, a gente tem um RH, me conta mais, deixa eu ver como funciona esse negócio. Tem sistema, tem indicadores, tem... Não tem. Tem descritivo de cargo? Não tem. Então, não existe um RH sem um olhar para as pessoas. Então, RH, recursos humanos, o quanto eu estou entendendo que tipo de pessoas a minha empresa precisa, quem são as pessoas que eu tenho aqui, quais são as habilidades dessas pessoas. Então, quando o Rafael fala que a gente implementou um software lá, a gente tem um raio-x de cada colaborador. A gente tem evolução de cada colaborador. Se vai fazer um processo seletivo interno, tem lá quem são as pessoas ideais para esse cargo. Então a gente sai daquele tiro no escuro. Eu acho que o fulano vai dar um bom líder. Aí perde um bom operador de máquina e ganha um péssimo líder, né? Já aconteceu com a gente e a gente acha, né? A gente acha. Então a gente já teve consultorias e mentorias. E descobrimos a diferença, né? Conta pra galera aí, Rafael, a diferença. Consultor, na minha opinião, né? Consultorias são processos mais curtos, onde são feitos mudanças de processos, melhorias e tal, e a pessoa pega, faz a mudança e vai embora. E aquilo com o tempo vai tendo aquele relaxo comum, né? E aí daqui a pouco tudo vai se voltando ao normal. E a mentoria, por ser um trabalho mais longo, um trabalho mais de cultura, de enraizamento, né? A gente consegue enraizar, né? Isso uma cultura, né? Eu acho que a gente fez mais de uma consultoria. Que a gente teve experiências que não teve uma consultoria, duas consultorias e a coisa voltou para trás de novo. Então, a gente teve essa diferença de trabalho, de mentoria, que a mentoria veio e ficou. Sim, porque a mentoria, gente, ela trabalha a expansão da mente do empresário. Eu falo que aquilo que vê não dá para desver, né? Então, esse desenvolvimento mental do empresário. E é trabalhar essa cultura de uma nova empresa, de uma nova gestão. E o empresário consegue passar isso para baixo. E a equipe consegue entender. Eu falo assim, a cultura não tem que estar nas pessoas, tem que estar no ambiente. Porque as pessoas vêm e as pessoas vão. Mas as pessoas que vão vir, elas já estarão dentro daquela cultura, porque já é assim que funciona. É isso, né? aí. E uma empresa, quando não tem cultura, cada um acaba colocando a sua própria cultura dentro da empresa, achando que é o melhor que tem para fazer. Né? Então, é algo bem bacana. E quando não tem essa cultura, a pessoa que entra, ela já entra naquela cultura errada. Que trouxe um visto de uma empresa antiga, talvez. Também. E às vezes, se a sua empresa não tem uma cultura legal, ou uma cultura contaminada, ela já entra e já se contamina. Então, aí ela já fica naquele ciclo contaminado. Então, você não consegue sair daquele ciclo. Sim. Porque já está toda a sociedade... Sim. Eu já vi situações assim, ó. Inclusive tem um empresário que ele tá num outro programa meu de empresários e ele falou assim, Priscila, é impressionante que tem um cara lá na empresa, o cara tá há mais de 10 anos, o funcionário, e ele falou assim, todo colaborador que chega novo vem dando maior gás trabalhando, ele tem indústria também, e aí o cara, depois de 2 semanas, para de ter aquela performance. Eu fui entender o porquê. E aí eu fiquei sabendo que esse colaborador antigo fala assim, não precisa se matar aqui não, vai na mãe aí. Olha só a cultura, né? E aí eu perguntei para esse empresário, quando você não fortalece a sua cultura, alguém vai fortalecer por você. Né? Então ele entrou agora no programa GMX, que é o programa em grupo que a gente tem, e aí aquilo explodiu a mente dele, sabe? A gente teve o primeiro encontro semana passada, e aí depois ele até mandou uma mensagem, ele falou assim, cara, eu nem dormi direito, pensando o quanto eu, como empresário, não estou colocando minha própria cultura. E é isso, gente. Quem coloca a cultura na empresa é o dono. Por quê? Porque é você que corre o risco do negócio. Então, a cultura é sua. Se as pessoas não gostarem,
dá aquele beijinho e aquele abraço, vá com Deus. Próximo. Entendeu? Muito bom, gente. Então, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar para essa galera? Talvez os clientes de vocês estão ouvindo, os fornecedores de vocês, outros empresários, amigos de vocês, sobre, cara, empreender. Empreender no Brasil. O Brasil é um dos países mais desafiadores para se empreender. O empreendedor brasileiro, ele é um vencedor, né? Não é fácil. Então, não é fácil, é um país que é muito taxado, é um país que os impostos são altíssimos, os desafios são altíssimos. E o outro desafio, que a gente não foi educado para empreender, a gente foi educado para arrumar um bom emprego. Lembra quando a gente era criança? Estuda para arrumar um bom emprego, né? E aí a gente tem que aprender na marra, na prática. E o que vocês têm a dizer aí para essa galera que está ouvindo vocês sobre o quanto vale a pena acreditar num sonho, o quanto vale a pena reviver o sonho, que talvez foi você que criou, mas alguém deixou um legado para você realmente manter essa chama acesa, né? Acho que o importante é não desistir, né, do seu sonho. Traça o objetivo, faz planejamento e aí contrata as pessoas necessárias e faz a coisa acontecer. Sim. É fácil? Não. Mas a gente continua. Eu tenho uma frase que é apenas continue. Poxa vida, igual o Eduardo falou, coloque o planejamento, coloque a meta. Ok. É igual o Waze da vida, gente. O Waze só vai calcular o melhor trajeto se a gente colocar onde a gente quer ir. E isso é a importância, né, Eduardo, do planejamento. Cara, é aqui. E uma coisa muito bacana, eu acho que da Ventoria, que a gente criou um planejamento para 2023, né? E aí eu tava olhando o planejamento de vocês e falei, cara, mais de 50% já está concluído. Sim. Então, quão importante é realmente, né, planejar, colocar isso, porque é a energia que se coloca que faz as coisas se movimentarem e acontecer, né? E se você tem ali aquilo documentado, vamos dizer, acaba sendo um compromisso, né? Você não fica, eu vou fazer isso. Depois eu vejo, depois eu... Não funciona. Você tem que estar lá, traçar, documentar. Quando, né? E acompanhar. É isso. Senão o negócio não anda. Muito bom. Rafael. Complementando o Eduardo, e fazer as coisas com amor, com prazer, né? Porque o resultado é consequência, né? Sim. Se você faz aquela coisa pelo dinheiro, não vai sair com qualidade. Quem vai pelo dinheiro, volta pelo dinheiro, né? Aquela coisa, você não sai com qualidade, não sai daquela coisa. Então, você faz aquela coisa que o resultado vai vir. Então, nada no mundo corporativo é de um dia para o outro. Hoje, as pessoas, nós todos, a ansiedade está tomando conta do mundo. Sim. Tudo é para ontem. Então, a gente tem que saber esperar o momento certo. Nada no mundo corporativo é de um dia para o outro. Então, a gente tem que fazer as coisas com amor, com prazer, com qualidade, prestar um bom atendimento e esperar que as coisas vão acontecer na hora certa, né? Não tem como dar errado. Eu Não sempre tem falo, como gente, dar se a gente errado. tá fazendo, tem que ser feito. Todos os dias, tá dedicando, tá, cara, se empenhando, tá se desafiando. O caminho é um só, dá certo. Né? O quanto a pessoa tem que ter fé também para as coisas. Tem pessoas que elas estão fazendo, mas elas duvidam daquilo que elas estão fazendo. E aí traz uma energia negativa para o negócio. Tô fazendo o meu melhor, é o melhor que eu tenho hoje, dentro das condições que eu tenho hoje, vai dar certo esse negócio, vai acontecer. E quando vocês trazem, né, gente, essa questão do colocar o amor no que faz, é algo tão imprescindível. Porque muitas pessoas falam assim, vou montar uma empresa, deixa eu ver o que dá dinheiro. Só que o que dá dinheiro hoje pode não dar dinheiro amanhã. Sim. E ficar muito... E aí, igual a gente conversa na nossa mentoria, né? Você quer chegar no seu destino em quanto tempo? Quanto você vai demandar de energia para isso? De esforço, de foco? Depende de você. Só depende de você. Eu quero em 3 meses, ok. Vamos traçar um plano para que isso aconteça em 3 meses. Planejamento, foi o que o Eduardo falou. Então, tudo depende do seu planejamento. Sim. E assim, eu estava olhando lá o planejamento de vocês, foi semana passada, acho que a gente conversou. Foi, né? Foi. E aí eu falei assim, cara, tem coisa que a gente colocou pro primeiro semestre.
Mas a gente fechou o primeiro trimestre com um monte de coisa já feita. Sim. Eu acho que no meio do ano a gente vai ter que fazer outro Vou ter planejamento. que fazer outro planejamento, por quê? Já Já era. vai estar tudo E concluído. ainda, né, foi o que eu comentei com vocês. Cara, a gente tá fazendo tanta coisa que nem tá aqui. Então vamos acrescentar, Vamos acrescentar. isso aqui, É. porque as coisas vão tomando... Eu falo, movimento gera movimento. Então, isso que o Eduardo falou, por que a importância do planejamento? Cara, porque você precisa se desafiar e fazer aquilo acontecer naquele tempo. Sim. E aquilo vai te motivando de você olhar e falar, cara, olha realmente o que a gente já fez. Porque muitas vezes o empresário faz muito, mas por ele não ter isso metrificado, quantificado, ele não valoriza o avanço e o crescimento dele. Fala, poxa, não sei, sabe? Não sei, tô trabalhando muito e não tô tendo resultado. Olha ali o planejamento, quantas coisas foram construídas. E aí o Rafael trouxe essa questão, gente, da cultura. Pela minha experiência, de todas as empresas que eu mentorei, não tem como mudar uma cultura de uma empresa com menos de 12 meses. No mínimo, 12 meses para mudar a cultura. Então, os primeiros 12 meses da mentoria, eu falo, o que acontece? Mudança de cultura. No próximo ciclo da mentoria, crescimento e expansão. Porque a mudança de cultura é a base. E muitas empresas querem crescer sem base. Cresce. Não sustenta. Quando cresce, não sustenta. Porque é um processo, né? E eu falo que uma das maiores missões da mentoria é ter uma empresa autogerenciável. É fazer a empresa funcionar sem o dono, né? Por isso que eu sou a doida da informatização, dos sistemas, porque eu falo para meus clientes, meu sonho para você é que você gerencie a sua empresa olhando o seu celular lá de Dubai. Melhor dos mundos, Não né? é? É o verdade. processo, gente. Muito bom. Quero agradecer muito pela presença de vocês. Com certeza, vocês inspiraram aí muitas pessoas que estão empreendendo há algum tempo já. Fala, nossa, já empreendo há 10 anos. Cara, 44 anos aqui de história, entendeu? Então, empresas familiares também, que vocês também mostrou um outro lado de vocês para os clientes, para os fornecedores de vocês aqui, um pouquinho da história da Geomafer, porque hoje, quando as pessoas chegam lá e olham aquele prédio bonito, acha que sempre foi daquele jeito, né? Só que não. Começou pequenininho lá atrás, através de um sonho, através de muita vontade de fazer tudo isso dar certo. Então, aqui, gente, na descrição, tem todas as redes sociais da Geomafer, tem o site da Geomafer, que é o www.geomafer.com.br, tem o Instagram, tem o LinkedIn também aqui na descrição. E aí vocês podem acompanhar um pouco mais da Geomafer. É muito legal o Instagram. Foi essa semana eu vi eles fazendo a ginástica laboral com o pessoal da fábrica, sabe? Então, o que eles estão trazendo aqui para vocês, acompanhem lá como que é o dia a dia, ou como eles realmente cuidam das pessoas, se importam com o cliente interno deles, que são os colaboradores, pois são esses colaboradores que estão gerando essa qualidade, essa excelência para o cliente externo, né, que está contratando o serviço da Geomafer. E é muito bom ter vocês aqui, tá? Agradecemos a oportunidade de estar aqui, né, mostrando a nossa história. Eu acho muito importante para os clientes, fornecedores, amigos, ter essa noção, né, da Geomafer, né, como um todo. Bacana. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação aí. Muito bom. Vamos aos nossos recadinhos finais. Vamos lá, gente. Ó, você que está acompanhando o podcast Fala Pri sabe que toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui. Então já ativa as notificações aí. Não sei qual é o canal que você está ouvindo, se é o YouTube, se é o Spotify, se é o Deezer, sei lá qual é. Mas já ativa as notificações para você receber toda segunda-feira. Deixa aqui o seu comentário. O que você achou da história da Geomafer? Como foi ouvir o Eduardo? Como foi ouvir o Rafael hoje nessa jornada empreendedora deles? Deixe seu comentário também. E eu também quero fazer um convite a você. Você que é empresário, você que é empresária, dentro do Instituto Guscuma, que é o meu instituto, nós temos um programa de mentoria em grupo. Então hoje, por conta da minha agenda, eu atendo poucas empresas na mentoria individual e uma delas é a Geomafer, mas eu sei que existe muita gente querendo ter uma mentoria, querendo ter um direcionamento para levar o negócio para um outro patamar. Então agora, no mês de abril de 2023, nós lançamos a mentoria em grupo GMEX. E aqui embaixo tem um link da aplicação. O que é essa aplicação? Você se candidata para essa mentoria e a minha equipe vai pré-qualificar você para entender se a mentoria é o melhor processo para você nesse momento. Após você preencher essa aplicação da candidatura, você passa pela qualificação, passando pela primeira qualificação da minha equipe,
A segunda parte vai ser uma entrevista por telefone comigo, onde eu quero entender o momento atual da sua empresa, as metas que você deseja alcançar, e entender se você está pronto para fazer parte desse grupo, tá? Então aqui está uma oportunidade para você também. E quero agradecer aos nossos apoiadores do podcast Fala Pri, agradecer à produtora Artes Filmes, que está fazendo toda essa transmissão, essa qualidade de áudio e vídeo para você. Quero agradecer à Academia Brasil Postos, que é o maior portal e academia de ensino do Brasil, gente, para o segmento de postos e lojas de conveniência. Meu agradecimento à Academia Brasil Postos e também à revista A Empreendedora, que é o maior portal mundial de empreendedorismo feminino. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores. Se você também quer ser um apoiador do podcast Fala Pri, tem o telefone aqui da nossa equipe. Entre em contato, fala assim, como funciona aí para eu ser um apoiador e colocar a minha marca aí para apoiar o autoconhecimento, o empreendedorismo pelo Brasil, certo? E tem presente aos nossos convidados. A Rafael já tá ligado. Rafael já é ouvinte do podcast, já sabe. Vem, Joyce, traz pra cá. Então tem... Obrigado. Tem aqui uma lembrança do nosso podcast. Eu falo que essa caneca, ela tem toda uma simbologia por trás. Eu falo que na minha bancada aqui sentam pessoas especiais, com histórias inspiradoras, e que vocês possam levar essa caneca como um símbolo, né, da história de vocês, e que se um dia faltar aquela dose de motivação, de energia, vocês coloquem aí a bebida preferida e falam, cara, eu sou incrível, eu estive lá contando a minha história e a minha história tem valor. Obrigada. Legal, obrigado, viu? Obrigado. Tá bom, gente. Ó, um beijo pra vocês. Até a próxima segunda-feira.